Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Me deu uma alegria agora profunda em meu coração, né? Porque houve resposta, né? Graças a Deus. Só o Senhor é Deus, né? Amém. Quando eu entro nessa igreja, me dá alegria, viu? E com esse piso ficou ainda mais bonita. Já começou a ficar parecendo a casa dos anciãos, né? Diz que quando a igreja está bonita é a casa dos anciãos. Quando está feia é a casa do pastor, né? Então o pastor precisa ficar bonito. Irmãos, louvado seja Deus. Vou tirar essa máscara. Eu já tenho dificuldade em falar. Ainda com máscara piora. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial para mim. Nós começamos hoje o dia 4 da manhã, né, para orar pelos irmãos. Eu tenho que orar pelos irmãos. E hoje, meu filho Ian completa 13 anos de idade. Irmãos, eu sou uma pessoa privilegiada. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Deus quando criança. Irmãos, é bom demais viver sob a companhia do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Segundo, porque Deus me deu a oportunidade de casar, né? Não era tão fácil, né, casar, né? Mas Deus me deu a oportunidade e eu casei com uma pessoa que eu amo. Aquela, não vou chamar de senhora não, porque senão a coisa pega. Aquela moça ali, né? De um pouquinho, só isso aí, né? Terceiro, irmão, porque Deus me deu filhos maravilhosos. Meus filhos são bênçãos, né? Isso não quer dizer, irmãos, que não dá no trabalho, mas são bênçãos, certo? São bênçãos. Também, irmãos, sou grato a Deus, porque Deus sempre me colocou nos lugares corretos, no momento certo. E eu estou muito feliz, irmãos, de ser pastor do Distrito do Parque Piauí. É uma luta sem fim. Né? Sem fim a luta, né? Porque são 17 igrejas. O último irmão aqui, o mais longe que mora a 160 quilômetros daqui. Mas é uma bênção. E graças a Deus também, porque eu sou pastor da igreja do Parque Piauí. É uma igreja que eu tenho aprendido a amar a todos os dias. E, irmãos, é bom. Aqui nós temos irmãos do Santa Fé, uma igreja também que eu amo. A verdade, eu amo todas as igrejas que Deus me deu para cuidar. Apesar que eu não me sinto digno de cuidar dessas igrejas. Mas Deus tem me abençoado demais. Estou feliz. Hoje é um dia especial para mim. E também, irmãos, eu estou feliz porque eu sou pastor. Estou pastor, né? Na igreja adventista, aqui nesse distrito, e tenho uma liderança completamente comprometida com a missão. Irmãos, é bom demais você saber que tem homens e mulheres que são zelosos e dedicados pela obra de Deus. E sem isso, o ministério pastoral sofre muito. Então, obrigado à minha igreja aqui. Falo a minha igreja porque eu me sinto parte da família de vocês. Depois dessa introdução tão longa, né? Mas eu precisava falar isso hoje aqui, porque esse é o sábado de mordomia. E para mim, mordomia é a gente reconhecer da onde a gente veio, valorizar o que nós temos e entender a quem a gente pertence e para onde a gente vai em breve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto de hoje, eu peguei aqui um versículo bem conhecido, Isaías 43. Já acharam? Isso. Os irmãos que não acharam, se preparem que um dia vão achar, certo? Isso.
Mas antes de ler esse texto sagrado, nós vamos buscar ao Senhor. Primeiro, você quando entrou nessa igreja aqui hoje, ou você que está me assistindo aí em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, você já colocou diante do teu Deus aquilo que há em teu coração? Você acredita que nosso Deus pode responder os seus pedidos? Esse sim é fraco. Você acredita que o Senhor, que fez os céus e a terra, que mantém o universo inteiro na palma da mão, Ele se preocupa com você e pode responder teus pedidos? Sim. Esse sim está fraco ainda, né? Aquele que te criou, aquele que te mantém, será que Ele pode responder seus pedidos? Sim. Começou a aparecer a igreja adventista. Amém. Louvamos ao Senhor através da oração. Amado Deus que está nos céus, só o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Amém. Exaltamos, Senhor Deus, teu santo nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que todos os dias nós enxergamos em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa manhã o teu Santo Espírito nos sacudiu, nos arrastou e nos trouxe, Deus, até essa igreja, e puxou os irmãos da cama e levou para a sala, talvez, para ouvir a tua palavra hoje, e que esse mesmo Espírito, Senhor, crie em nosso coração um desejo ardente de correr para ouvir a tua voz, de viver ao teu lado, e nos ensine, Senhor, a andar contigo, a viver contigo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma certeza que nessa manhã essa igreja aqui está cheia de anjos. Eu tenho certeza, Senhor, pela tua graça, que esse irmão que está assistindo essa programação via o canal, tem anjos sentados ao lado dele, e que tu possa, Deus, se manifestar nessa manhã, nessa igreja, e na vida de cada pessoa que vai nos ouvir hoje e ouvirá no futuro, e que teu Santo Espírito possa agora trabalhar em nossa mente e em nosso coração, para que ao ler a tua palavra, nós possamos entendê-la e colocar em prática em nossa vida. Amém. Alguns pedidos, Deus, foram feitos aqui, os irmãos suplicam, Deus, clamam do fundo do coração, que tu possas atender e responder a cada pedido que eles derramaram diante do teu altar. Senhor, mais uma vez eu te peço, não que haja mérito em mim, mas pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, que o Senhor, que fez tudo que existe, que o Senhor coloque em minha boca as palavras que tu queres que eu fale, para que esse povo possa te adorar, te exaltar de todo o coração. A tua palavra está aqui, eu quero ser teu instrumento agora, me use em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olhar para essa igreja hoje já me dá uma alegria maior, que parece que os irmãos já estão vacinados, não é? Da Covid, a maioria, e os que não estão vacinados da Covid, vão ser vacinados em breve da preguiça, não é? Para criar um ânimo e voltar para a igreja. Isso. O desânimo é pior do que a Covid. O texto diz assim, verso 1: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Amém. Louvado seja Deus. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Louvado seja Deus. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus,
o Santo de Israel, o teu Salvador, deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E vamos ver o que Deus tem para nós. Meus queridos irmãos, quando a gente fala em mordomia na Bíblia, sempre nós associamos mordomia a coisas, a bens, ao dinheiro, aquilo que possa nos trazer um conforto. Quando fala em mordomia em relação à igreja, a gente pensa que mordomia é trazer para a igreja dízimo e oferta também. Mas hoje eu quero tentar explicar aqui, se é que eu posso, mordomia sob outro prisma. Imagine você, tudo o que acontece nesse mundo, na vida do crente, tem a mão de Deus. Tudo o que acontece na vida do crente tem a mão de Deus. E se tem a mão de Deus, é porque um dia nós entramos em um tanque batismal, entramos em um rio, no mar, não sei aonde, e dizemos para todo mundo que a partir daquele momento a nossa vida era de quem? Era de Jesus Cristo. E nós falamos que daquele dia em diante, Deus era o Senhor da minha vida. Não foi assim que se disse? Só que muitas vezes nós falamos, nós até tentamos, mas Deus às vezes não é o Senhor da nossa vida. E esse homem aqui chamado Isaías, irmãos, é que escreveu esse livro. O livro de Isaías não é um livro comum, irmãos, é uma pequena Bíblia. E esse livro aqui ensina para a gente alguns preceitos, alguns princípios de uma vida de consagração do crente. Isaías, irmãos, não era um profeta qualquer. É o único profeta da Bíblia que vem de uma classe abastada, né? Ele era da família real. Ele era primo do rei Uzias. Era uma pessoa completamente culta, estudado, letrado. Era alguém bem respeitado em Jerusalém. Era um homem acima do seu tempo. Um homem que também era um escriba, pertencia à classe sacerdotal. Era um homem que teve a oportunidade de trabalhar ou viver como profeta durante 40 anos, servindo ao Senhor. E esse homem chamado Isaías, ele escreveu esse livro aqui para mostrar como o povo de Deus vivia no passado, porque o povo de Deus passou por aflições e sofrimento, e também que um dia viria alguém que ia aliviar o fardo do povo de Deus no presente também. E esse livro de Isaías, a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, Isaías aqui, ele começa dizendo, nesse capítulo aqui, falando que foi Deus que criou. Alguns de vocês que estão me ouvindo aí, pode ter dúvida que você saiu das mãos de Deus. Alguém aqui tem dúvida? Não é? Talvez você tenha dúvida, mas Isaías diz assim, ó: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para um propósito. Você que está aqui hoje, também foi escolhido por Deus para um propósito. E esse propósito nem sempre é do nosso agrado. Nem sempre esse propósito entra em nossos planos, mas Deus escolheu. E depois a Bíblia fala que o mesmo Deus que criou, formou Israel como nação, tirou Israel do Egito. E ali, não vou entrar nesse detalhe que é muito grande, botou o povo debaixo da nuvem, teve aquelas pragas no Egito, conquistou ali a Palestina, Deus com sua mão poderosa à frente,
deu vitórias ao povo no passado, é o mesmo Deus que dá vitória a Marlete hoje, é o mesmo Deus que dá vitória a Gina hoje, é o mesmo Deus que dá vitória a Shirley hoje, é o mesmo Deus que dá vitória a Pedro hoje, é o mesmo Deus que estava no passado e que tirou o povo, e formou aquela nação. Depois de formar aquela nação, Deus colocou aquela nação numa posição privilegiada na terra, para que aquela nação pudesse ser uma bênção para todas as outras nações. Enquanto o povo de Israel estivesse ligado a Deus, a bênção de Deus seria com eles e com todos que passassem por perto dele. Hoje, irmãos, o povo de Israel é você, amém? Enquanto você estiver ligado a Deus, a bênção de Deus permanece com você, amém? Com você aí também, e permanece perto das pessoas que você convive. Você crê nisso? Amém. Isso, amém. Só que agora, Isaías começa a dizer: não temas. Irmãos, por que o povo de Israel estava temendo? Eles viviam em um período, irmão, da ascensão de dois grandes impérios. O império egípcio vinha do sul e vinham os assírios. E esse povo, essas duas nações, começou a ganhar terreno. E na disputa dessas duas nações, os assírios eram mais fortes. E os assírios começaram a perseguir o povo de Israel. Por que os assírios estavam perseguindo o povo de Israel? Irmãos, enquanto o povo de Israel estava firme no Senhor, o inimigo não tinha poder contra eles. Pastor, o que está dizendo? Meus irmãos queridos, a diferença na vida do cristão é se eu estou com Deus ou eu estou sem Deus. Quando o povo começou a temer, eles estavam temendo porque eles estavam longe de Deus. Porque quem está perto de Deus, irmãos, não tem o que temer. Quem está perto de Deus, não pode acabar tudo. Pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar o que for. Quem está perto de Deus não tem o quê? Nada a temer. Porque o mundo do cristão não é aqui. Você está passando uns dias aqui, mas você pertence aonde? Diga para mim, você pertence aonde? Ao céu. Então se comporte como cidadão do céu. Larga de piti, larga de besteira, larga de encrenca. E não esqueçam que para onde você vai, já está preparado para você. Cristo já comprou a passagem na cruz do Calvário, já pagou o preço e está de braços abertos para te receber hoje e em breve na glória. Amém? Louvado seja o teu nome. Aqui depois Isaías diz assim: chamei-te pelo teu nome. Quando você, aqui que é pai, que é mãe, quando você tem um filho, você tem o prazer de fazer o quê? De colocar o seu nome naquele filho. Deus está dizendo aqui que Israel era filho de quem? Dele. E que ele ia cuidar. Israel pertencia à família de Deus. Um dos princípios que nós vamos aprender nessa manhã, da mordomia, é que você pertence à família de Deus. De novo, você tem certeza que isso está claro em tua mente, que você pertence à família de Deus? Amém. Amém, irmãos. Se você está claro disso aí, os céus estão abertos para você de dia e de noite. Isaías, irmãos, agora, ele termina dizendo aqui, Deus dizendo assim: tu és meu, tu és meu. Queridos irmãos que estão aqui, quantos aqui têm filhos pequenos? Pronto, quem já teve? Pronto aqui. Você vai no hospital e numa expectativa de pegar seu menino, e você planeja, esse menino vai ser bonito igual o pai, vai ser bonito igual a mãe, não é assim? E você fica ali 9 meses, os pais que estão aqui voltaram no tempo, os que estão aqui,
E você olha 9 meses para a barriga da sua esposa, e cada dia vai crescendo. Os meus, pela graça de Deus, nenhum chegou aos 9 meses, mas nasceram em paz. Amém, Senhor, obrigado. E você olha para a barriga e vai crescendo. E quando você, a esposa, ali tem um parto, né? Pare, e você traz aquele menino, você olha para aquele menino todo inchado, passa um negócio no olho do menino. Você espera um menino grande, vê um negocinho pequeno, né, Ian? Pequenininho assim. E você, aquele menininho feio, você diz: meu Deus, quem é esse menino? Mas quando nasceu, Sofia, aí depois você olha ficando lindo. Irmãos, e você diz que esse aqui é o quê? É meu filho. E daquele dia em diante, você nunca mais pensa em você. Tudo que você faz daquele dia em diante é para quem? Para esse filho. Certo, Tiago? Tem certeza que é esse, Tiago? Tudo que você faz, nunca mais você tem paz. Nunca mais você dorme em paz. Você está dormindo, o menino tossiu, sai correndo em direção. E depois de grande, continua o mesmo drama. As preocupações. Porque aquela criança que nasceu e é nosso. Na verdade é de Deus, mas nós acreditamos que é nosso. E enquanto nós existirmos, nós vamos fazer de tudo para cuidar daquela criança. Vai virar um homem, vai virar um adulto. Enquanto o pai viver, ele vai fazer de tudo. Irmãos, só que eu sou um pai péssimo comparado com o nosso Pai Celestial. E Jesus agora olha para a nação de Israel e diz: tu és meu. Tu és meu. Irmãos, todas as manhãs você tem que começar a ler alguns Bíblias e repetir. Alguns textos bíblicos e repetir. E esse é um: tu és meu. Tenha certeza de que tem alguém na glória, alguém no céu que cuida de você. É a razão para viver, é a razão para acordar, é a razão para andar, é a razão para trabalhar, é a razão para pregar. É ter a certeza que tem alguém na glória, que está na glória e que está em teu coração, que cuida de você. E agora, irmãos, o povo de Israel sofrendo pelas ameaças constantes dos assírios, sofrimento sem fim. O povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor. O povo de Deus só buscava a Deus na crise. Será que parece com o povo de Deus hoje? Enquanto há dinheiro em nossas casas, ninguém se preocupa com Deus. Ninguém não. 10% se preocupam, os 90% se preocupam. Enquanto há saúde, ninguém acorda de madrugada para orar. Enquanto os filhos não dão trabalho, ninguém ora pelos filhos. Mas quando vem a aflição, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, de uma hora para outra, desce me ajuda aí, desce uma aura aí de santidade na gente, de consagração, e a gente ora, busca, e quando Deus responde que tudo conserta, a gente volta para a vida de antes. Pastor, você está falando porque eu tenho experiência nisso. Eu sou adventista desde criança, eu sei isso aí, eu sei na prática. E ali, irmãos, o povo de Israel se afastou. Os assírios matavam, roubavam, massacravam, invadiam cidades. E a profecia era que Israel, o reino do norte, seria completamente destruído. Isaías viveu nessa época. E da capital de Samaria para Jerusalém era cerca de 5 a 8 quilômetros. Se destruísse Samaria, Israel, Judá também cairia. Mas Deus aqui vai nos mostrar nessa manhã alguns princípios. Primeiro, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Irmãos, o que seria águas em nossos dias? Irmãos, aqui está falando das provações que o povo de Israel iria passar e que só Deus pode e poderia resgatá-los, salvá-los daquela aflição.
Aqui, irmãos, quais são as águas? As águas, irmãos, são as provações cotidianas, diárias de nossa vida. As águas são aquelas coisas que vêm todo dia em nossas vidas. Todos que estão aqui são provados todos os dias. É provado no casamento, é provado no trabalho, é provado na falta de recursos. Todos que estão aqui são provados diariamente e passam por aflições. Irmãos, e a aflição, o sofrimento, é uma das coisas que às vezes é o melhor que tem que acontecer para a gente buscar o Senhor. Queridos irmãos, quantas vezes nossa vida está aguada, né? Quantas vezes nossa vida espiritual está aguada? Quantas vezes nossa vida espiritual está sem sentido? A gente não tem prazer mais de ler a Bíblia. Quantas vezes nós não temos prazer de falar de Deus? Quantas vezes a gente não tem o prazer de orar? Quantas vezes a gente vem para a igreja, mas não entra, e quando entra, continua fora da igreja, porque o coração está longe? Quantas vezes nossa vida, nós não sentimos alegria com o que a gente tem? Quantas vezes a gente está mais feliz com as coisas que a gente poderia ter do que o que a gente tem? Quantas vezes nossa vida está baseada num carro que nós temos, na casa que nós temos? Irmãos, a vida espiritual às vezes está aguada, está sem sentido nenhum. E a vida, irmão, vai ficando cada vez mais sem sabor. A vida vai ficando, você não tem mais prazer pelas coisas espirituais. A comunhão com Deus desceu ladeira abaixo. Mas parece, irmãos, que às vezes as lutas que nós temos, tem feito com que a gente sofra. Mas para algumas pessoas, a aprovação é o contrário. Quanto mais aprovação vem, mais ele tem prazer de orar. Amém. Para algumas pessoas, quanto mais vem as provações, ele tem prazer de quê? De jejuar. Eu vou falar com Deus, eu vou ficar, não vou fazer greve de fome não, eu vou jejuar, é para minha mente ficar melhor. Tem pessoas que quanto mais vem a provação, ele vem para a igreja, ele chora na igreja, ele ajoelha, ele canta, ele louva, ele exalta ao Senhor. Parece, irmão, que quanto mais a aprovação vem, tem pessoas que fazem o voto de Senhor, pode faltar tudo em minha vida, mas que não falte em minha vida o quê? A tua misericórdia. E aí, irmãos, quando essas pessoas colocam a fé, desenvolvem a fé na luta, a vida começa a chegar a outro nível, um nível de que muitas coisas não incomodam mais. Talvez para vocês aqui, que estão começando a jornada espiritual hoje, muitas coisas vão incomodar vocês, mas tem alguns irmãos aqui, que já passaram das águas, as águas já não incomodam mais, já estão cascudos, já sofreram tanto, que pouca coisa incomoda. Uma vez o irmão falou: pastor, estão falando mal do Senhor. Eu falei: irmão, se ele me conhecesse, falava muito mais, porque eu sou gente, você é gente. Mas na provação nas águas, é o momento que você precisa ter perseverança, a perseverança, se manter firme, mesmo que as coisas não saiam como você quer, permaneçam perto de Deus, perseverante, porque depois que vem das águas, aumenta o nível de provação. A Bíblia fala aqui: quando passarem pelos rios, as águas, irmão, pode ser qualquer lugar que tem água, mas quando fala em rios, a situação o quê? Muda. É um rio volumoso, não é mais um problema pequeno, não é mais uma situação simples de resolver, agora são coisas mais graves. Quantos de vocês aqui já viram falar em um rapaz chamado John Wesley? Já ouviram falar? Esse homem chamado John Wesley, esse cara foi um grande pregador. Ele, naqueles dias, ele teve um ministério de 54 anos. Amém, irmãos? E
pelo menos em 54 anos, todos os dias, ele pregava 2 vezes. Amém? Esse homem chamado John Wesley, não havia carro em sua época, ele andou 200 mil quilômetros de cavalo. De cavalo a cavalo, né? É o que mesmo, professora? A cavalo? É, a cavalo, pronto, lá. Isso, durante a sua vida, ele escreveu comentários bíblicos, ele escreveu aqui dicionário de inglês, ele escreveu 5 volumes de filosofia, ele escreveu 4 volumes da história da igreja, 3 volumes de medicina e 6 volumes sobre música. E no final da sua vida, ele escreveu mais de 50 volumes, grandes, em todas as áreas. Era um homem de Deus. Quando esse homem estava vivo, a igreja metodista era a maior igreja dos Estados Unidos e a 3ª maior do mundo. Era um homem de oração, era um homem de fé. Ah, pastor, mas esse homem, irmão, foi provado de dia e de noite. Esse homem sofreu, esse homem faltou dinheiro, faltou às vezes saúde, teve problema com os familiares, teve problema com os filhos, mas ele, irmão, já tinha passado pelas águas. Agora ele estava onde? Nos rios. E os rios, irmãos, é uma situação aqui que a gente pode ver. Os rios poderia ser a experiência do crente. Quando você tem experiência, as provações são maiores, mas você já tem um relacionamento mais profundo com Deus. O segundo princípio de hoje, que nós podemos tirar aqui, é: quando eu me aproximo de Deus, eu confio mais nele. Amém? Você tem confiado em Deus? Meus queridos irmãos, quando eu olho para essa igreja aqui, eu vejo como Deus tem sido bondoso, como Deus tem sido maravilhoso na vida de cada irmão aqui. Quantas vezes, irmãos, nós como crentes, nós vivemos uma vida nadando contra a correnteza. Quantos aqui já tentaram nadar correnteza abaixo? Alguém já tentou nadar no rio descendo a correnteza? Eu já tentei, irmão. Uma vez eu tive uma loucura, e fui, draft que chama, né? Aquele que desce na canoa no rio, na canoa não, em um bote. Eu estava com meus colegas pastores mais novos, e eu, em um momento de loucura, eu entrei naquele bote. Irmãos, foi a sensação pior da minha vida. E esse bote descia, caía num canto, caía no outro. Eu não podia gritar porque lá na minha terra, homem, a gente não faz muito barulho. Mas fiquei desesperado e não chegava. Foram quase 10 minutos de aflição, até esse bote parar lá, alguém segurar esse bote na corda. E além de Marcos jogado aqui, tinha outros que estavam numa situação pior do que a minha. Mas descer do bote, descer da correnteza é fácil, nada lhe empata. Mas a vida do cristão que aceita Jesus Cristo, ele não desce a correnteza. Ele faz o quê? Ele nada contra a correnteza. Você não segue o que o mundo te oferece, você segue o que Deus te oferece. Então o mundo está indo para uma direção, e Shirley está indo para onde, Shirley? Para outra direção. O mundo está indo para o inferno. Os adventistas, os cristãos, os fiéis, o batista, o católico, o assembleano, o metodista, que são fiéis a Deus, eles estão indo para onde? Para o céu. E se nós estamos indo para o céu, irmãos, quando você vai nadando, se tem um tronco descendo, bate em você. Qualquer entulho que vem, bate em você, e às vezes fere, e às vezes machuca. Quantos irmãos estão aqui? Já estão aqui 20, 30 anos, 40 anos, nadando contra a correnteza. E alguns perguntam, por que é tão difícil ser cristão? Porque ser cristão, irmão, ser cristão é você viver no mundo pertencendo ao céu. Amém? Você não é daqui, irmão. Esther, você não é daqui, Esther. Você é do céu. E aqui a Bíblia diz que ao passar, quando a gente estiver no rio,
as águas não te afundarão. Você não vai se afogar. Por que você não vai se afogar? Porque, no princípio, nas águas você aprendeu o que, Eric? A nadar. Nas águas você aprendeu a confiar mais em Deus. Nas águas lá, nas pequenas provações, você aprendeu a dizer: Senhor, segure minha mão. E um dos exemplos da Bíblia que a gente pode citar aqui é Pedro. Pedro vai, está no barco, Jesus aparece lá e grita: Senhor! Faz igual Edmilson, né? Talvez eu tenha sido assim, mas vou tentar aproximar. Ele disse: eu quero até aí, Senhor. E Jesus fala: vem, Pedro. Pedro pula na água. Irmãos, Pedro é um herói, irmão, para mim. Eu não sei, irmão, do jeito que eu estou no meu nível espiritual, que eu não olharia primeiro para a água. Mas Pedro nem olhou para a água. Pedro olhou para quem? Para Jesus, e pulou. E foi andando. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Só tem 2 homens no mundo que andou sobre as águas. O primeiro foi Jesus e o segundo foi Pedro. Só que um era Deus e o outro era como eu e como você, que em um momento ele se lembrou de olhar para as águas. Ele viu o barulho das ondas, ele viu a tempestade ali, e ele tira os olhos de Jesus. Irmãos, tirar os olhos de Jesus é o maior suicídio. É um suicídio que cometemos. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, os olhos dos nossos irmãos, não daqui, de outro canto, estão em todos os lugares, menos em Jesus. Irmão, onde estão os teus olhos hoje? Aonde estão os teus olhos? Vão estar o quê? O teu coração. Isso é terrível. Onde estão os teus olhos hoje? Tem irmão que não tem paz com nada. Tem irmão que não dorme, preocupado no que vai comer amanhã. Ô miserável! A Bíblia não fala lá que os seus amados Deus dá enquanto dorme? Ah, pastor, irmão, Deus está no controle. Deus, irmão, está contigo no barco. Ele está contigo nas águas. Ele está contigo no rio. Ele está contigo em todos os momentos. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Irmãos, você pode quebrar suas promessas. Eu posso quebrar as minhas promessas. Mas Deus não quebra. Ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? Ele não está lá no céu agora, Ele está aí dentro de você, em seu coração. E Ele está batendo, dizendo: irmão Eric, abre a porta do coração, que eu quero entrar. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa em minha vida: eu nunca tenho certeza do amanhã. Toda vez que eu saio de casa, eu nunca tenho certeza que eu vou voltar. Toda vez que eu olho para minha mulher e para meus filhos, é a última vez que eu vou olhar. Talvez eu não veja. Cada vez que eu vou ver minha mãe e meus irmãos, para mim é a última vez. Eu só tenho hoje. Porque amanhã, irmãos, nunca chega. E muitos nós adventistas, nós cristãos, nós estamos vivendo pensando no amanhã, e o amanhã pode não chegar. Mordomia é colocar minha vida nas mãos de Deus e permitir, se Deus quiser, que eu não viva mais hoje, louvado seja o nome dEle. Isso é mordomia, é se entregar completo para Ele e dizer: Senhor, a minha vida é Tua, a minha esposa é Tua, meus filhos são Teus, essa igreja é Tua, Senhor, me ajude a não atrapalhar o Teu trabalho. Aqui, irmãos, nós podemos tirar a lição. A aprovação não é novidade, mas machuca. A aprovação, todos já passaram, mas cada dia tem uma nova. Quanto mais você busca o Senhor, mais aprovação você tem. Se você tem uma vida espiritual relaxada, você tem poucas provações. Mas no dia que você começa a levantar de madrugada para orar, o inimigo começa a semear problema em tua vida. Sabe por quê, irmãos? O inimigo não gosta do crente fiel.
O inimigo não gosta de quem busca a Deus. O inimigo não se incomoda, irmão, quem vive uma vida cristã sem... Tem que ter cuidado com as palavras, né? O inimigo não se incomoda quem vive uma vida cristã, sem sentido, relaxadamente, que vem na igreja, mas o coração está em casa. O inimigo não se incomoda com a pessoa que vive um pé na igreja e um pé fora. Não se incomoda. Ele se incomoda com aquele irmão que acorda de madrugada, ou que acorda 10 horas, não importa, mas que tira a primeira hora do dia, o primeiro minuto, diz: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode realizar um milagre em minha vida. Aí, irmão, as pessoas podem te rejeitarem, você não vai estar nem aí. As pessoas podem te abandonar, você não vai estar nem aí. Sabe por quê? Porque quem está com Deus está com tudo. Quem está com Deus tem tudo. Quem tem Deus não precisa de nada. Ou você vem para essa igreja hoje de manhã e sai daqui abençoado, ou sai daqui transformado, depois de ouvir a mensagem maravilhosa que foi passada na lição, as músicas cantadas, os louvores, as leituras bíblicas, e você volta para casa do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada em tua vida. Porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que abre as portas em tua vida. O mesmo Deus que fez a terra é o mesmo Deus que pode reconstruir a tua vida, a tua família, teus sonhos, teus planos. Agora fica aí com essa cabeça balançando. Não glorifica o Senhor, não exalta o Senhor, não honra o Senhor. Está preocupado com o que vai comer amanhã. Irmãos, não se preocupe com o que vai comer amanhã, não. Se preocupe em comer o pão da vida hoje, que é Cristo, de ter sede por Ele, de buscar, de ser lavado pelo sangue de Jesus. É isso que é nosso objetivo. E aqui, irmãos, você vê que as águas é a experiência, a perseverança, e o rio é a experiência. Mas depois Isaías apela aqui, falando como adolescente, e ele diz: você passa nas águas, se não morrer, não fica marcas. Você passa nos rios, se você souber nadar e o Senhor segurar, não deixa marca. Mas a terceira aqui, ele diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus, irmãos. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Só que, irmãos, na vida cristã, às vezes, irmãos, quando a gente passa pelo fogo, fica algumas marcas. Paulo passou, irmão, o apóstolo Paulo, por ser fiel a Deus, ele ficou com muitas marcas no corpo. Paulo foi jogado da onde? De cima de muro. Paulo sofreu naufrágio. Paulo apanhou. Paulo foi chutado. Tomou surra de vara. Paulo ficou com algumas marcas. Mas aquelas marcas para Paulo não eram o quê? Nada. Porque Paulo compreendia que ele estava fazendo o quê? A obra e o trabalho de Deus. Hoje nós temos as marcas, irmão, de outras coisas, mesmo de Deus. Nós estamos preocupados com a marca do celular, estamos preocupados com a marca do carro, com a marca da roupa. Quando você morrer, vão te enterrar com a roupa que você tiver. E a gente vai chorar meia hora e depois vai embora e vai te esquecer. Só quem não esquece da gente é Deus. Os teus amigos, depois de um minuto que você morreu, nem lembra mais de você. Enquanto vocês jovens estão bonitos aí, todo mundo olha para vocês. Daqui a pouco ninguém olha. Enquanto vocês têm dinheiro, todo mundo bate no seu ombro. Quando acabar o dinheiro, ninguém olha para você. Mas, irmãos, quem está com Deus, Deus é o único que aceita a gente do jeito que a gente está. A gente não vale nada e Ele ama a gente, Ele valoriza a gente. A gente não tem nada e Ele faz a gente rico. Ele diz assim: olha, a partir de hoje, Marlete, quando você me aceitou, você agora é uma princesa lá do céu. Amém? E você é que é um príncipe de Deus.
Irmãos, louvado seja Deus. Nós temos um pregador famoso. Eu anotei o que ele disse aqui, para dizer para vocês. Ele disse assim, Spurgeon, ele disse assim, para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixe, deixando a posição de embaixadores do céu. Ele tinha um foco. Nós, irmãos, quem tiver o foco, que a maior obra que um ser humano pode alcançar, o maior nível que a gente possa alcançar, ser um embaixador de Cristo, a nossa vida vai mudar. Ô irmão, eu quero saber, eu já morei em tanta casa e nenhuma é nossa. E você já morou em quantas casas e nenhuma é sua? Mas a minha casa, irmãos, eu não sei quando eu vou chegar lá. Se é hoje, eles podem votar hoje, ou se eu morrer hoje, quando eu acordar, eu sei que eu vou estar em minha casa, e essa casa ninguém vai tomar. Eu não vou pagar aluguel para ninguém. Eu não vou ficar em desespero a cada 3 anos, 2 anos, para ver onde é que eu vou morar. Essa casa está pronta lá. Quando passaram pelo fogo, Paulo tinha as marcas de Cristo em seu corpo. Quais as marcas de Cristo que tem em seu rosto hoje, em seu falar, no seu caminhar? Quando você abre a boca, você representa quem? Tem irmão que fala de tudo, menos de Deus. Ele dá aula de tudo. Ele é especialista em rede social, de besteira, mas de Jesus não fala nada. Irmãos, abra teus olhos, porque essa vida é passageira. Hoje você está aqui, amanhã já passou 70 anos e você foi embora. E depois de alguns anos, a única coisa que que vão lembrar de você é que você passou por aqui. Se eu morrer hoje, meus filhos vão ter pouca lembrança minha. Vai sumindo da nossa mente. Mas irmãos, o Senhor está dizendo para mim hoje, dizendo para você hoje, tu és meu filho, tu és meu, eu te mantenho, eu te sustento, larga de besteira, você é meu, e venha para mim, e quando a gente vem para o Senhor, irmão, nossa vida começa a mudar. O bicho mais difícil de se converter é crente, irmão. É mais fácil Deus salvar um bêbado na calçada, um drogado debaixo de uma ponte, de que um crente, um adventista, um católico, um batista, um metodista, um assembleano, porque nós achamos que ser crente é fazer coisas. Ser crente é vir para a igreja. Irmão, ser crente é ser parecido com Cristo, e só se parece com Cristo quem vive com Ele. E pode estar na igreja e não parecer com Cristo. Está assim. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem ir para o céu, mas não querem deixar a terra aqui. Irmãos, passar pelo fogo, o que vem na minha mente é o que a Bíblia diz lá, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham uma situação financeira muito boa, eram bem casados, tinha cavalo 0 km, jegue 0 km, camelo 0 km, tinha o celular da época melhor, tinham tudo, irmão, eram estadistas, eram pessoas importantes, e a única coisa que eles precisavam fazer era se esconder em um canto ali e se ajoelhar. Ninguém ia criticar, ninguém ia saber. Se ninguém sabe, ele sabe. Se ninguém vê, ele vê. Mas eles, irmãos, eles compreendiam que as bênçãos que eles tinham recebido era resultado de um milagre de Deus na vida deles. Quantas vezes a gente vê os irmãos da igreja agradecendo? É pedindo: Senhor, eu quero isso. Ô miserável, a maioria das coisas que a gente pede não serve para nada na nossa vida. E ali, irmão, tocou as trombetas, fez o barulho, sacerdote se ajoelhou, pastor se ajoelhou, outros líderes se ajoelharam,
Milhares de judeus talvez se ajoelharam ali, diante daquela estátua, para não perder o status, para não perder a oportunidade de ser igual aos outros. Mas tinha 3 caras ali, tinha 3 crentes, cheios do Espírito Santo, canela de fogo, joelhos deles eram joelhos que tinha, como fala o povo na Bahia, joelho de camelo, de tanto ficar ajoelhado, que buscava, que não se importava. E esses 3 disseram assim: não, ó rei, ó, nós te servimos, rei, nós gostamos do Senhor, nós somos seus funcionários, mas, ó rei, aí o Senhor pediu demais. Entre obedecer ao Senhor e obedecer a Deus, nós obedecemos a Deus. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, a gente vai morrer, mas a gente não ajoelha diante dessa estátua. E hoje, irmãos, os crentes se ajoelham diante de tudo. A casa da gente, se não tiver cuidado, é um altar do inimigo. Às vezes a nossa vida, a gente olha os crentes na rede social, gente, é uma coisa terrível. Se expõe, bota foto que, não vou falar, que ninguém sabe quem é, perde a dignidade, perde a moral, para receber um like, um gostei. Você é filho de Deus, você é diferente, você não pertence a esse mundo, irmão. O crente só se dobra o joelho diante de Deus. Milhões e milhões, bilhões de crentes no passado morreram na fogueira, foram cortados ao meio, foram jogados às feras, porque não se dobraram, rejeitaram de todo o coração, obedecer a homem, mas para obedecer a Deus. Você é um desses crentes. A mensagem do Evangelho está em teu coração. Você foi escolhido, não porque era o melhor, mas porque você um dia aceitou a Jesus Cristo. E você tem que bater em seu coração e dizer: Senhor, eu prefiro morrer, mas não vou abandonar a minha fé. Eu não vou me abandonar o meu relacionamento contigo, porque se eu morrer hoje, amém, em breve eu vou estar lá na glória. E aqui jogaram: você não vai fazer isso não, vamos, acenda o fogo aí, coloque mais forte aí, bote lenha, bote gasolina, bota o que mais que esquenta aí, bota o que for aí, bota um aditivo aí. E o diabo botou um bocado de aditivo lá, e o diabo foi, aumentou o fogo, soprou o fogo. Irmãos, quantas vezes o diabo sopra o fogo aí, esquenta a tua situação? Quantas vezes o diabo diz: é hoje que eu vou acabar com o Tiago, é hoje que eu vou acabar com Marta, é hoje que eu vou destruir Marcelo. Só que o diabo esquece, irmãos, que o mesmo Deus que estava nas águas, amém, é o mesmo Deus que estava no rio, e o mesmo Deus que vai aparecer no fogo. Deus não te tira das águas, Ele não te tira do rio, Ele também não te tira do fogo, mas Ele está contigo dentro do fogo, amém? Por que Ele está contigo dentro do fogo? Porque Ele é Deus, Ele não me abandona, Ele está comigo, Ele não me rejeita. E ali, irmão, jogaram milhares de pessoas olhando, e o inimigo falou: venci. Não venceu não, irmãos. Um crente fiel, que acorda, que dobra o joelho, ou que fica sentado, e que clama ao Senhor, na hora que ele clama ao Senhor, o inferno treme. As mais poderosas hortas do inimigo não pode tocar no fio de um cabelo de um crente fiel, sem que Deus permita. E se Ele permitiu, louvado seja o Senhor. Jogaram a família, eles iam morrer, os 3, ia ficar, como ia ficar a mulher, como ia ficar os filhos? Eles não se importaram. Se Deus cuidou de minha esposa e de meus filhos hoje, quando eu estou vivo, quando eu morrer, Deus vai cuidar do mesmo jeito, amém? Deus vai cuidar de você, Deus cuida da gente, irmão. Nós estamos aqui se preparando para um encontro, ou não acredita nisso? Você não acredita nisso não, irmãos? Nós estamos aqui se preparando para um encontro com Cristo nos ares em breve, amém.
ou vivo ou morto. Ele diz: eu sou contigo, eu serei contigo. E ali as pessoas ficam olhando, jogaram os três na fornalha, e o rei disse: me livrei desse. E o diabo disse: agora não tem mais ninguém fiel. Ah, irmãos, um homem fiel vale por 1 bilhão infiel. E ali, irmãos, os soldados que jogaram, o fogo foi tão quente que matou vários, e eles entraram no fogo. Eles já estavam acostumados, irmão, na provação das águas. Eles já tinham as marcas de Cristo na pele dele, no coração dele, na mente dele. Os olhos deles eram de Cristo, a boca era de Cristo, as pernas eram de Cristo. E eles agora entram no fogo, e eles estão no fogo lá, as cordas queimam, eu não sei que tinha corrente, as correntes derretem, e eles agora ali começam a bater papo dentro do fogo. Quantos irmãos conhecem na nossa igreja que estão de câncer, que estão para morrer aí, e você vai orar por ele para animar, e você sai de lá mais animado. Quanta gente vai visitar um irmão, o irmão não tem nada, e você sai de lá, vê que o irmão tem tudo, e você que não tinha nada. É o fruto do relacionamento com Deus que faz a diferença. Eu me lembro que uma vez, numa cidade que eu fui pastor, eu fui visitar um irmão chamado Jorge Antunes, negro, foi fumante, quase 50 anos, aceitou Jesus no final de sua vida, e esse homem adoeceu, era um pescador, e, não vou dizer o nome, pegou o irmão lá bastardo, que estava reclamando da vida, disse: irmão, vamos levar uma cesta básica para o irmão Jorge, que o irmão Jorge nem pode ir lá, já aposentar, mas nem pode fazer compra hoje, morava perto do rio. Eu não sei quem foi nessa, não, acho que não. E isso tem muito tempo. E eu fui com o irmão, a gente desceu, nós descemos caminhando com as cestas, com os pacotes nas mãos. Chegamos lá umas 5 horas da tarde, perto do rio, poucas cargas de pescadores, e nós batendo na porta e gritamos: irmão Jorge, ouvi a voz de um servo de Deus. E: pastor, a casa, minha mulher morreu, pastor, não sei limpar a casa. Não entra não, pastor, está muito bagunçado. Não, irmão, não tem problema não. E ele saiu e disse: irmão Jorge, como é que está o senhor? Pastor, estou feliz da vida, estou doente, mas o senhor está comigo. E o outro irmão olhando para mim. Eu falei: irmão Jorge, como é que está a situação em sua casa aí? A gente veio trazer um alimento para o senhor. Pastor, acabei de orar agora, pedindo a Deus que mandasse alguém para trazer minha comida, que eu não tinha mais nada. O irmão começou a chorar do lado. O que tinha dinheiro não estava feliz, o que não tinha nada está dizendo: obrigado, Senhor, pedindo a Deus, e Deus atendeu. Essa é a diferença, irmãos. Quando o irmão Jorge morreu, a igreja que ele era membro nunca mais foi a mesma. Simples, semi-analfabeto, mas era um homem de Deus, que quando eu saía com ele para visitar, ele orava, e quando eu orava, seu como tremia. Quando ele morreu, só tinha eu, a irmã Maria, a irmã Michele. De um lado, irmão, estava o dia que Michael Jackson morreu. Milhões de pessoas vendo e assistindo pelo mundo todo o velório de Michael Jackson. E estava às 6 da tarde, para 7 horas, eu, a irmã Maria e a irmã Michele, um servo de Deus, um homem santo, um homem cheio do Espírito Santo, na sua simplicidade. Quando chegou, nenhum caixão foi aberto. Nós levamos o caixão e colocamos o caixão lá e cobrimos com terra. Não tinha ninguém, todo mundo já tinha ido embora. Parece, irmãos, que aos olhos humanos era uma pessoa o quê? Insignificante. Mas aos olhos de Deus, irmãos, eu vou ver aquele irmão na glória em breve. Aquele ministério de poucos anos daquele irmão vão ter consequências eternas. O teu ministério, irmão, tem consequências eternas. Então hoje, irmão, tome vergonha na cara e se comporte como cidadão do céu. Tome vergonha, irmão, largue de pedir na igreja. Ah, eu não gosto do irmão, problema seu, vai para o inferno você, o irmão.
A igreja é lugar da gente se parecer com Cristo. Então acorde. E eu me lembro, irmãos, do texto que Nabucodonosor pega o óculos dele lá e diz assim: eu estou vendo coisa, nós jogamos quantos lá dentro? E disseram: não, rei, a sua televisão ali não está com defeito, não. A gente jogou 3, e ele chega mais perto e diz assim: tem um lá dentro que parece o filho dos deuses. Irmãos, eu não sei como é que está vocês, mas eu tenho poucos pelos no braço, mas quando eu falo isso, um rei pagão reconhece que o quarto homem da fornalha era o filho de Deus. E por que a gente que tem fé em Deus não reconhece Jesus como filho de Deus? Ah, pastor, mas eu canto. Cantar, irmão, não quer dizer nada. Pregar não quer dizer nada. A diferença é se eu me comporto como alguém que tem um filho de Deus ou não. Eu tenho um filho de Deus ou não? Essa é a diferença. Queridos irmãos, Nabucodonosor chega lá e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, eles ouvem a voz do rei, para eles conversarem frente a frente com Jesus. Teve que passar por onde, Marlete? Pela fornalha, pelo fogo, pela aflição, pela tempestade, pela dor, pela perca de alguém querido, pelo momento que faltou tudo na vida, mas Deus está lá. É na tempestade que Deus está lá, é no fogo que Ele está lá. Porque mordomia, irmão, é se entregar a Deus e dizer: Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, então tudo é teu, então resolva a minha vida, eu estou aqui esperando, e Ele vai resolver. Irmãos, posso imaginar, Isaías, irmãos, foi um dos poucos profetas que passou por 5 reis, homem fiel a Deus, homem que era alguém que se dedicou, podia ter uma vida tranquila, era rico, tinha dinheiro, era influente, mas a maior riqueza de Isaías era quem? Era o seu Deus. O poder de Isaías era o quê? Era seu Deus. O que é teu poder hoje? É o dinheiro que você tem, as coisas que você tem, ou o Deus que você serve? Irmão, Isaías foi fiel, manteve sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, anunciou, levou o povo ao arrependimento, clamou que o povo se afastasse dos maus caminhos, e como recompensa, Isaías recebeu o prêmio. Qual foi o prêmio de Isaías? Alguém se lembra? Segundo a tradição, Manassés, bom homem, pegou Isaías, colocou num tronco e encerrou no meio. Pareceu ali que destruiu o ministério de Isaías. Se você abrir a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, há dezenas, se eu não me engano, 40 citações sobre Isaías. Isaías é um dos homens. No Alcorão tem lá 3 citações sobre Isaías. Isaías, irmãos, morreu, mas quem é fiel, mesmo depois que morre, o ministério, o legado continua. Hoje eu chamo você a pensar, a analisar a sua vida. A promessa que Deus disse, que eu serei contigo, é real. Ele vai estar. Você vai passar por águas, irmãos, águas rasas, águas profundas, rios largos, rios profundos. Você vai passar pelo fogo, fogo pequeno, fogo grande, por fornalha. Mas não se esqueça que Ele, que te formou, que te criou, que fez os céus e a terra, está ao teu lado. Amém. E Ele está dizendo hoje: eu quero morar em teu coração, eu quero morar em tua vida, eu quero fazer uma base, uma casa em teu coração. Qual é a tua decisão hoje, meu irmão, minha irmã? Você crê nas promessas do Senhor? Ele diz: tu és meu. Deus não te abandona. Deus não te deixa. E se todas as pessoas te rejeitarem, Ele está aí do teu lado. Passe pelas águas, não tem jeito, vai passar. Vai passar pelos rios, vai passar pelo fogo, vai. Mas Ele vai estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele
conseguiu falar meu coração ao seu coração. Agora, a decisão é sua, de se dobrar diante de Deus ou se dobrar do que o mundo oferece. A diferença é essa. E eu continuo dizendo aqui para vocês: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Que Deus te abençoe, te fortaleça. E não se esqueça nunca que todos nós, seres humanos, podemos falhar, podemos até abandonar, mas Deus nunca nos rejeita, Deus nunca nos abandona. Amém. É teu desejo hoje, nessa manhã, fazer um pacto com o Senhor. Não um pacto, irmão, de trazer dízimo e oferta para a igreja, que trazer dízimo e oferta para a igreja é resultado do meu relacionamento diário com Deus. Para mim não é um peso, nunca foi, porque tudo que eu tenho, hoje o irmão Ian falou de manhã, que tudo que eu tenho, os 10% que eu dou, e os 90% que fica, tudo é de Deus. Então, se tudo é de Deus, 10%, 20% não é nada. Então, que Deus, irmão, te abençoe, que Deus te fortaleça, e que agora você feche seus olhos e diga: Senhor, feche seus olhos e diga: Senhor, me ajude, Senhor, quando eu passar pelas águas, eu não desistir. Quando eu passar pelos rios, Senhor, que as águas não me afunde, que eu não me afogue. Quando eu passar pelo fogo, Senhor, que pode ficar até marcas, mas que essas marcas sirvam simplesmente para mostrar a quem eu pertenço. Amém. Nesse momento nós teremos uma música especial que Deus escolheu. Pode vir aqui à frente. É a nossa irmã Mariana. Mari, eu gosto de Mari. Isso, vem cá, serva de Deus. Pega aquele microfone ali, que depois da Covid a gente não pode pegar esses negócios mais não. Não é? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa conduzir a tua voz.
tive que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que Deus seja louvado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando aqui, na pequena cidade de Rochester, na Inglaterra, havia um presbítero chamado John Eglen. E esse rapaz, ele estava observando a janela de sua casa e viu uma grande nevasca. E ele sabia que não daria tempo do pastor chegar. E ele não era pregador, mas tinha poucos irmãos na igreja e ele não podia largar a igreja sem pregador. Ele foi lá no livro de Isaías e abriu o texto e leu esse verso: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Amém. Apenas era um verso lido, mas naquela igreja tinha um garoto de 13 anos chamado Charles Spurgeon, e aquele texto que aquele homem simples leu impactou sua vida, e Spurgeon se tornou um dos maiores evangelistas de todas as épocas. Amém. Porque um homem simples leu um texto da Bíblia e o Espírito Santo usou para ser uma bênção. Hoje você está aqui hoje, você ouviu do que Deus pode fazer na vida dos homens do passado. É o que ele fez lá, ele pode fazer hoje, se você ir em direção a ele e olhar para ele e se entregar. Você será salvo e será uma fonte de bênção na vida das pessoas que o cercam. Queria convidar você a se colocar em pé. Pela graça de Deus, falemos com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua mensagem é uma mensagem que não volta vazia. E eu tenho certeza, Senhor, que Teu Santo Espírito traduziu essas palavras para a mente de cada irmão aqui. E por favor, Senhor, do mesmo jeito que Tu livraste o Teu povo no passado, livra agora. Do mesmo jeito desse que Tu cuidaste do Teu povo no passado, cuida agora, Senhor, do Teu povo no presente. Amém. Senhor, Tu conheces cada pessoa que se encontra nessa igreja nessa manhã e que está em sua casa nos ouvindo. Que Tu possa, Deus, abraçar a cada um de nós com Teus braços de amor. E que Tu possa gritar em nossos ouvidos, sussurrar, Deus, se possível, dizendo: Tu és meu. E que nós possamos entender que nós estamos de passagem aqui nesse mundo, e que a expressão que fica em nossa mente, que nunca sai, é que eu serei contigo. Por favor, Deus, tome meus irmãos agora, sob Tuas poderosas mãos, nos abençoe, e que nosso coração possa ser um coração dedicado ao Senhor, como Isaías foi, como Pedro, como Paulo, como aqueles homens que ficaram na fornalha. Que nossos olhos possam estar sempre fixos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.